Muito boa noite a você que está me assistindo. Meu nome é Rafael Odilon e esse é mais um vídeo do canal Gera Conteúdo. E hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive na advocacia. Certa vez, uma mulher chegou no meu escritório com a demanda no seguinte sentido. Ela queria o reestabelecimento de uma guarda de 2 menores porque ela tinha perdido essa guarda em virtude de problemas com álcool. Para entrar com esse processo, eu precisava juntar o maior número de documentos possíveis que evidenciasse a nova capacidade dela, a capacidade que ela tinha agora de manter a guarda dos menores. Além disso, eu sabia que o juiz ia pedir mais documentos além desses. Afinal, é um processo complexo, porque ninguém pede a guarda de 2 menores por coisa boba. Foi algo grande que aconteceu para que resultasse na perda da guarda. Na verdade, esse processo foi um processo dativo. Se você não sabe o que é um processo dativo, tem outro vídeo meu no canal que explica certinho o que acontece. Mas, em resumo, ela foi ao Estado e pediu um advogado público. E eu atuei na qualidade de defensor público nesse processo. Ela não me pagou nada para ajuizar essa ação. Eu ajuizei e atuei nesse processo porque eu me identifiquei com a causa dela. Entenderam? Eu não estava ganhando nada com isso. Mas eu queria ajudar. Entrei com o processo com os documentos que ela me passou. Os documentos eram até um pouco fracos. Eu já imaginei que o juiz não ia aceitar o pedido liminar. E de fato ele não aceitou, porque ele precisava de mais evidências para decidir. Porque isso é algo grande, como eu falei. É algo complexo. Então ele precisa de mais documentos. Diante disso, ele marcou a audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, compareceram os responsáveis atuais, àquele momento, dos menores. Os responsáveis, eles manifestaram no sentido do nosso pedido. Eles manifestaram favoráveis ao nosso pedido. Ou seja, eles entenderam, eles não colocaram objeção ao restabelecimento da guarda. Porém, era uma audiência de conciliação. Não ia ter uma decisão naquela audiência. Porque quem faz a audiência de conciliação é a conciliadora. E quem decide é o juiz. Então o processo foi para o magistrado decidir. Quando chegou para ele entendeu que essas provas ainda não eram suficientes para determinar o restabelecimento da guarda. Então ele pediu um estudo social. Quando ele pediu o estudo social, o processo estava andando até rápido, né? Ele estava andando no tempo correto dos processos da comarca. Porém, essa mulher, ela não entendeu que as coisas não são feitas no momento que ela queria. Ela queria que isso já tivesse sido resolvido quanto antes. E eu não podia passar por cima de uma decisão judicial, ou seja, eu não podia falar com ela que ela tinha a guarda dos menores, que ela podia ficar com a guarda dos menores, sendo que o juiz não decidiu nesse sentido. Seria contraditório da minha parte. E ela queria que eu fizesse alguma coisa nesse sentido. E eu não podia fazer nada, porque eu já estava fazendo tudo que era possível nesse processo. Em virtude disso, ela já vinha me pressionando desde o momento que eu entrei com o processo, que eu juizei a ação para ela, porque ela estava com pressa. E quando ela viu que o juiz não decidiu no momento que ela queria, do jeito que ela queria, ela achou que eu não estava atuando da forma correta. Só que o juiz, ele não ia decidir algo tão complexo com base só em documentos. Ou com base em documentos e nas outras partes. Ele realmente precisava de mais provas. Ele precisava de um estudo social. E estava certo o pedido dele de estudo social. Só que ela não conseguiu entender. E ela veio ao meu escritório e nós brigamos. Eu não soube lidar com essa situação da forma com que eu deveria saber, porque ela me pressionou. E ela também não soube entender que o processo estava correndo e eu estava fazendo tudo que eu podia ser feito. Então, ela contratou outro advogado para dar continuidade ao processo.
Quando ela contratou esse outro advogado, ele foi até muito respeitoso comigo, me falou que ela tinha contratado ele e eu passei esse processo para ele. Esse processo ele tramitava em segredo de justiça, então eu não tive mais conhecimento acerca desse processo. Porém, tempo depois, eu fiquei sabendo que o pedido foi julgado procedente, que ela conseguiu, em outro momento, aquilo que era o objeto. Ela conseguiu o restabelecimento da guarda. Esse processo, eu confesso com vocês, que ele me frustrou muito. Primeiro porque ficou parecendo que o outro advogado, o advogado que me substituiu, que era um bom advogado e eu não era um bom advogado. Porque, na verdade, ele resolveu um processo que eu ainda não tinha resolvido. Porém, quando ele entrou no processo, já tinha muita coisa resolvida. Eu já tinha feito muita coisa no processo. Eu já tinha instruído o processo, eu já tinha dado início ao processo, participar de audiência. Então, daquele momento em diante, era só dar continuidade ao processo. É claro que ele fez o trabalho dele na melhor condição que ele podia e entregou o trabalho. Porém, ele colheu frutos de algo que eu também ajudei a plantar. E isso me frustrou, porque ficou parecendo que eu não era um bom advogado. Ficou parecendo que o outro advogado é que era o bom e que não era eu. Essa mulher, ela brigou comigo e ela não entendeu que eu fiz o melhor que eu pude na condição que eu tinha e que tudo só foi resolvido porque eu também participei do processo. E eu participei com afinco. Eu soube instruir esse processo. Eu fui um bom advogado nesse processo. Porém, essa mulher não entendeu dessa forma. E isso me frustrou muito. Me fez pensar em diversos momentos que eu não era bom advogado. Me fez pensar que a partir de agora eu não podia mais ajudar as outras pessoas. Afinal, esse era um processo dativo. Eu não estava recebendo diretamente dessa mulher para atuar nesse processo. Eu só atuei porque eu me identifiquei com a causa dela. E eu fiz isso para ajudar. E qual é a conclusão a que chegamos de tudo isso? Às vezes, as pessoas não vão entender, às vezes as pessoas não vão ter gratidão por tudo que você faz. Você pode estar dando o melhor que você pode na condição que você tem. Mas as pessoas, elas vão ser ingratas às vezes. E isso não diz respeito a você, mas diz respeito a elas. Porém, nós somos humanos e nós nos frustramos. É preciso respeitar os processos. E eu não estou falando aqui agora de processos judiciais. Eu estou falando dos processos da vida. Porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Aquela mulher, por exemplo, ela queria porque queria algo imediato. E às vezes as coisas não são no nosso tempo. Às vezes não. As coisas nunca são no nosso tempo. As coisas são no tempo de Deus. E é preciso respeitar o processo para ter resultado. É preciso respeitar o tempo do processo para ter resultado. Esse processo de fato me frustrou. Mas foi o processo que eu mais aprendi na minha vida. E quando eu falo que eu aprendi, eu não estou me referindo a aprendizado jurídico, mas eu aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi a ter inteligência emocional. Eu aprendi que a advocacia não é só direito civil, direito penal, direito de processo civil ou direito de processo penal. Não é só código. É saber lidar com situações diferentes, é ter inteligência emocional para isso. Então, embora tenha sido uma situação frustrante e desagradável, foi algo que eu aprendi e muito, e foi essencial para a minha carreira. Então, eu trago essa mensagem como uma mensagem pessoal e profissional. Respeite o tempo das coisas e ainda que aconteçam situações desagradáveis, entendam que isso acontece para o nosso crescimento e que Deus está à frente de todas as situações. É preciso dar um passo para trás para dar vários passos à frente. Esse passo para trás talvez é o impulso que a gente precisa para dar vários passos à frente.
diferente. Então coloca nas mãos de Deus e faça o melhor que você pode na condição que você tem, mesmo que não tenha o reconhecimento dos outros, porque você já tem o seu reconhecimento e o reconhecimento de quem é de verdade, de Deus. Um grande abraço a todos, a você que está me assistindo, e se gostou, compartilha esse vídeo e inscreve no canal que você me ajuda demais. Um grande abraço. Se não gostou, comenta aqui embaixo o que tá ruim, o que tá bom, pra gente melhorar e para fazer vídeos como esse. Muito obrigado.